E se eu te dissesse que o segredo para recuperar sua energia e disposição e até sua vitalidade masculina depois dos 60 anos não está em tratamentos caros ou suplementos sofisticados, mas sim em uma pequena pílula que custa apenas 12 centavos? Parece impossível, não é? No entanto, homens em todo o Brasil estão descobrindo que uma simples vitamina esquecida nas prateleiras das farmácias pode devolver a vitalidade que eles pensavam ter perdido para sempre. Não é mágica, é ciência, e está transformando vidas de maneiras que poucos médicos comentam. Meu nome é Dr. Miguel Amorim. Sou urologista e especialista em saúde masculina, com mais de 30 anos de experiência, ajudando homens a recuperar força, confiança e desempenho de forma totalmente natural. Passei minha carreira estudando o que realmente acontece dentro do corpo masculino com o passar dos anos, e posso afirmar com certeza: o problema não é a idade em si, mas o que ela silenciosamente retira do seu organismo. Aqui está o que surpreende a maioria dos homens. A vitamina que o seu corpo mais precisa para gerar energia e vigor é exatamente a que mais se perde depois dos 60. Ela é barata, acessível e está em todo lugar, mas quase ninguém fala sobre isso. Esse é o paradoxo. Como algo tão simples, tão pequeno e tão barato pode guardar a chave do poder do seu corpo? Neste vídeo eu vou revelar qual é essa vitamina, como ela reativa sua energia e circulação e a forma segura de usá-la para reconstruir força, foco e desejo. E fique comigo até o final, porque vou compartilhar também um hábito noturno simples, que potencializa seus efeitos durante o sono, proporcionando uma energia e vitalidade que você talvez não sinta há décadas. Antes de começarmos, clique em inscrever-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos criados especialmente para ajudar homens acima dos 60 a recuperarem sua força, energia e confiança de forma natural. Se este tema faz sentido para você, escreva um nos comentários para eu saber que está assistindo. Se não, digite 0. Sua opinião me ajuda a criar conteúdos cada vez mais úteis e direcionados para você. Agora vamos entender a verdade por trás de por que tantos homens começam a perder energia, força e desejo depois dos 60. Não é apenas o envelhecimento, nem apenas a queda da testosterona. Há algo muito mais profundo acontecendo dentro das suas células, algo que drena silenciosamente sua vitalidade dia após dia. Deixe-me explicar o que realmente está acontecendo. 1. A verdadeira causa da queda de energia após os 60. Quando a maioria dos homens chega nessa idade, começa a sentir uma mudança difícil de explicar. As manhãs parecem mais pesadas. A disposição, que antes surgia naturalmente, agora exige esforço. Atividades simples, como subir escadas, brincar com os netos ou se concentrar em algo, passam a parecer mais cansativas do que deveriam. Muitos culpam o envelhecimento ou a falta de testosterona, mas a verdade é muito mais surpreendente. Depois de mais de 3 décadas atendendo pacientes, aprendi que esse declínio não começa nos músculos nem nos hormônios. Ele começa dentro das células. Pense em cada célula do seu corpo como um pequeno motor. Ela precisa de combustível para funcionar. Com o passar dos anos, o estômago produz menos ácido e o corpo perde gradualmente a capacidade de absorver os nutrientes essenciais. Com o tempo, o organismo deixa de receber as matérias-primas necessárias para gerar energia. Você continua se alimentando, vivendo sua rotina normalmente, mas suas células estão silenciosamente famintas. O resultado: cansaço constante, falta de motivação, confusão mental e aquela sensação frustrante de fraqueza que nenhum descanso parece resolver. A maioria dos homens nem imagina que o verdadeiro culpado por tudo isso não é a testosterona. O problema está na falta de micronutrientes específicos, aqueles que antes mantinham o metabolismo acelerado e o sangue circulando livremente. E entre todos esses nutrientes, existe um que se destaca acima dos demais, uma vitamina essencial que controla o quanto seu corpo transforma os alimentos em energia, repara os músculos e alimenta o cérebro. Já atendi muitos homens que chegaram ao meu consultório certos de que estavam apenas envelhecendo, mas poucas semanas depois de corrigirem essa deficiência escondida, redescobriram a disposição e o vigor que achavam ter perdido para sempre.
Não é a idade que rouba sua força, é a falta de atenção ao que o corpo realmente precisa. E a melhor parte, esse problema pode ser resolvido de forma simples, segura e barata. Então, qual é esse nutriente esquecido que pode reacender o poder que você tinha antes? A resposta é surpreendentemente pequena. Uma vitamina que custa apenas 12 centavos e pode estar agora mesmo na prateleira da sua farmácia. 2. A vitamina de 12 centavos que muda tudo. Quando comecei a praticar medicina, jamais imaginei que uma das ferramentas mais poderosas para restaurar a energia masculina viria em uma forma tão simples. Lembro-me de um paciente, Roberto, de 68 anos, que me procurou há alguns anos. Ele estava pálido, cansado e me disse: Doutor, sinto como se meu corpo estivesse funcionando no limite. Ele já tinha tentado de tudo: suplementos caros, bebidas energéticas e até injeções de testosterona, mas nada realmente funcionava. Quando analisamos seus exames, descobrimos algo que eu viria a ver centenas de vezes depois: uma deficiência severa de vitamina B12. Algumas semanas depois de corrigir essa falta, a transformação foi impressionante. Roberto voltou ao consultório com um sorriso no rosto e me disse: Doutor, faz tempo que eu não me sentia tão vivo. Foi aí que comecei a prestar mais atenção nesse nutriente tão pequeno, mas extraordinário. A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, custa apenas 12 centavos por dose e está disponível em praticamente todas as farmácias. Ainda assim, muitos a tratam como apenas mais uma vitamina, mas o que ela faz dentro do seu corpo é simplesmente incrível. Ela ajuda as células a produzirem energia, apoia o funcionamento dos nervos, melhora o transporte de oxigênio e mantém o sangue fluindo de forma saudável. É o combustível invisível que seu coração, cérebro e músculos precisam para funcionar bem. Quando os níveis de B12 caem, o corpo perde a capacidade de transportar oxigênio de forma eficiente. As células começam literalmente a sufocar por dentro, o que causa fadiga, fraqueza, falta de foco e, sim, até problemas na vida íntima. Mas quando você repõe essa vitamina, é como dar partida em um motor apagado. O sangue volta a circular com força, os músculos se tornam mais firmes e a mente fica clara novamente. E o melhor de tudo, não é preciso nenhum tratamento milagroso ou rotina complicada. Apenas um pequeno comprimido tomado com regularidade pode transformar completamente como você se sente em poucas semanas. Já vi isso acontecer inúmeras vezes com meus pacientes e todas as vezes parece um verdadeiro recomeço. Então, se uma simples vitamina pode reacender o motor do seu corpo de maneira tão poderosa, imagine o que acontece quando entendemos a ciência por trás de como ela restaura a força, a circulação e a vitalidade masculina. É exatamente isso que vamos descobrir a seguir. A força e a vitalidade não têm a ver apenas com músculos ou testosterona. Elas vêm da energia dentro das suas células. E é exatamente aí que a vitamina B12 se torna uma verdadeira heroína silenciosa. Dentro de cada célula existem estruturas chamadas mitocôndrias, conhecidas como as usinas de energia do corpo. São elas que transformam os alimentos que você consome em energia utilizável, chamada de ATP, o combustível essencial da vida. Mas essas usinas não conseguem funcionar sem um componente fundamental, a vitamina B12. Quando os níveis dessa vitamina caem, é como tentar ligar um carro sem combustível ou sem vela de ignição. O motor até tenta girar, mas simplesmente não consegue. Tudo começa a desacelerar: o metabolismo, a circulação do sangue e até a clareza mental. É por isso que tantos homens com deficiência de B12 descrevem sentir-se lentos, confusos e distantes, como se o corpo e a mente não estivessem mais no mesmo ritmo. Mas quando essa vitamina é restaurada, é como se o corpo inteiro despertasse novamente. O sangue passa a levar oxigênio de forma mais eficiente. Os músculos recebem a energia que tanto precisam e o sistema nervoso volta a transmitir sinais com mais força e velocidade. E aqui vem a parte mais fascinante. A vitamina B12 estimula o corpo a produzir óxido nítrico, uma substância natural que relaxa e dilata os vasos sanguíneos. Isso significa melhor circulação não só para o coração e o cérebro, mas também para as áreas que definem a masculinidade. Em outras palavras, a B12 não apenas faz você se sentir vivo,
mas ajuda seu corpo a agir como se estivesse vivo novamente. Já vi muitos homens que acreditavam que seus dias de paixão haviam acabado redescobrir sua vitalidade quando esse processo foi restabelecido. Não é milagre, é apenas o seu corpo voltando a funcionar como deveria desde o início. Mas existe um paradoxo nisso tudo. Quase metade dos homens com mais de 60 anos tem níveis perigosamente baixos dessa vitamina vital e muitos nem sequer desconfiam disso. Essa deficiência silenciosa é o próximo ponto que precisamos discutir. 4. A deficiência oculta que a maioria dos homens ignora. Perdi a conta de quantas vezes um paciente se sentou à minha frente e disse: Doutor, acho que estou apenas envelhecendo. Eles dizem isso com uma certa resignação, como se aceitar a perda de energia e entusiasmo fosse algo inevitável. Mas sempre que ouço essas palavras, sinto uma profunda frustração, porque sei que, na maioria dos casos, não é a idade que está roubando a vitalidade, e sim uma deficiência escondida que se instala aos poucos com o passar dos anos. E a mais comum de todas é justamente a falta de vitamina B12. O que torna essa deficiência tão perigosa é sua discrição. Ela não chega de repente, vai drenando sua força aos poucos. Num dia você percebe que é mais difícil sair da cama. Algumas semanas depois, as pernas parecem mais pesadas, a concentração diminui, o humor oscila sem motivo aparente. Talvez sinta um leve formigamento nas mãos ou nos pés, ou perceba que o sono já não é tão restaurador quanto antes. Esses sinais não são simples consequências da idade. São alertas do corpo, mostrando que suas células não estão recebendo a energia e o oxigênio necessários para funcionar bem. As estatísticas são preocupantes. Cerca de 40% dos homens acima dos 60 anos apresentam níveis baixos ou limítrofes de B12. E o mais alarmante é que poucos já foram testados. Isso acontece porque, com o envelhecimento, o organismo perde parte da capacidade de absorver essa vitamina. O estômago passa a produzir menos ácido e, mesmo que você se alimente bem, boa parte da B12 presente nos alimentos nunca chega à corrente sanguínea. Com o tempo, essa drenagem silenciosa leva à fadiga constante, fraqueza muscular, má circulação e até problemas de desempenho íntimo. Enquanto isso, o médico olha para os seus exames e diz que está tudo normal. Mas aqui vai a boa notícia. Isso não é um dano permanente, é totalmente reversível. E o mais impressionante é que a solução é tão simples que chega a parecer injusto. Ela está literalmente nas prateleiras da sua farmácia, esperando para devolver a vida e a energia ao seu corpo. Então, como exatamente você pode recuperar sua energia e vitalidade de forma segura, passo a passo? É isso que vou te mostrar agora. 5. O protocolo passo a passo do médico. Sempre que atendo um homem que vem reclamando de cansaço constante, falta de motivação ou aquela perda silenciosa de força, eu digo a mesma coisa. Não precisamos adivinhar. Podemos medir o que está faltando e reconstruir tudo de forma precisa. O primeiro passo é consciência. Peço a todos os homens acima dos 60 anos que façam um exame de sangue para verificar os níveis de vitamina B12. É um teste rápido, barato e extremamente revelador. A maioria dos pacientes fica chocada ao ver o resultado. Doutor, como posso estar tão abaixo do normal? Eles perguntam. Mas a verdade é que isso acontece com quase todos ao longo do tempo. O intervalo saudável para homens dessa idade deve estar acima de 500 picogramas por mililitro, mas a maioria chega ao consultório com valores bem menores. E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Recomendo iniciar com 1.000 microgramas de vitamina B12 todas as manhãs. Nada de injeções ou tratamentos complicados, apenas um comprimido sublingual simples que se dissolve facilmente. Procure pelas formas metilcobalamina ou cianocobalamina. São seguras, comprovadas e eficazes. Tome em jejum logo ao acordar, quando o corpo está mais preparado para absorver e utilizar os nutrientes durante o dia. E o mais importante de tudo, seja constante. Não é preciso sobrecarregar o organismo de uma vez. O segredo está em pequenas doses diárias que nutrem suas células de dentro para fora. Após 2 a 4 semanas, algo extraordinário costuma acontecer. A névoa mental começa a se dissipar, as manhãs ficam mais leves, você se sente mais firme, com mais energia, foco e controle sobre o próprio corpo. Já vi esse processo acontecer inúmeras vezes e todas as vezes ele me lembra de uma grande verdade.
Curar nem sempre significa adicionar algo novo. Muitas vezes é apenas devolver ao corpo o que ele sempre precisou. Mas existe um último segredo que compartilho com meus pacientes, algo que multiplica ainda mais os resultados. É uma técnica noturna simples que permite que o corpo se repare, se recupere e se renove enquanto você dorme. E quando você combina esse hábito noturno com sua vitamina matinal, a diferença é indiscutível. 6. A combinação noturna que potencializa os resultados. Quando comecei a recomendar a vitamina B12 aos meus pacientes mais velhos, percebi algo fascinante. O poder dessa vitamina aumenta ainda mais quando associada ao ritual certo antes de dormir. Veja, a B12 alimenta seu corpo durante o dia, desperta as células, melhora a oxigenação e mantém a mente afiada. Mas o corpo não precisa apenas de energia, ele também precisa de recuperação. E é exatamente isso que acontece durante o sono. O segredo está em preparar o organismo à noite para que ele consiga reconstruir tudo o que foi gasto durante o dia. Quando essa preparação é feita corretamente, a regeneração se torna mais profunda, o descanso mais restaurador e o corpo desperta renovado. Certa noite, um paciente chamado Henrique, de 71 anos, me disse: Doutor, me sinto ótimo pela manhã, depois da minha dose de B12, mas à noite fico completamente esgotado. Sorri e respondi: Isso acontece porque você está carregando a bateria, mas não está permitindo que ela descanse como precisa. Então, apresentei a ele uma adição simples, mas poderosa, o magnésio antes de dormir. Esse mineral ajuda os vasos sanguíneos a relaxarem, reduz a tensão muscular e favorece um sono profundo e restaurador. Além disso, o magnésio desempenha um papel silencioso, mas essencial na regulação da testosterona e na melhora da circulação, especialmente quando combinado com a vitamina B12. Em apenas 2 semanas, Henrique percebeu a diferença. Dormia melhor, acordava com mais energia e sua confiança havia voltado. O magnésio pode ser consumido em cápsulas, mas uma opção ainda melhor é combiná-lo com um chá calmante feito de ashwagandha, gengibre ou ginseng. Essas ervas ajudam a acalmar o sistema nervoso, reduzem os hormônios do estresse noturno e permitem que o corpo entre em um verdadeiro estado de recuperação profunda. Pense nisso como o botão de reinício do seu corpo. A vitamina B12 acende a energia, o magnésio a mantém estável e o sono restaurador a renova. É um ciclo que reconstrói sua força de dentro para fora. Sempre digo aos meus pacientes que quando dominam esse ritmo, energizando durante o dia e regenerando à noite, o corpo começa a se sentir décadas mais jovem. Mas essa transformação não é apenas física. Existe algo muito mais profundo que acontece quando um homem volta a se sentir vivo, porque quando você recupera sua energia, o próximo passo é reconquistar sua identidade. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. 7. Reconquistando sua masculinidade e vivendo plenamente depois dos 60. Há um momento que nunca esqueci. Um paciente chamado Jorge, de 65 anos, entrou no meu consultório com as mãos entrelaçadas, visivelmente abalado. Ele disse: Doutor, não me sinto mais o homem que eu era. Estou sempre cansado, sem confiança, e minha esposa vive me perguntando o que está acontecendo comigo. Olhei para ele e respondi: Jorge, você ainda é o mesmo homem. Ele só está escondido sob anos de cansaço, e nós vamos despertá-lo novamente. E foi exatamente isso que aconteceu depois de restaurar seus níveis de B12, adotar uma rotina saudável e reequilibrar o corpo. Jorge voltou ao consultório de cabeça erguida, sorriso no rosto e energia contagiante. Ele me disse: Doutor, finalmente voltei a me sentir eu mesmo. É isso que significa reconquistar sua masculinidade. Não tem nada a ver com tentar parecer jovem ou fingir ter 25 anos outra vez. Trata-se de reconectar-se com a força, o propósito e a confiança que sempre estiveram dentro de você. É olhar no espelho e se orgulhar, não apenas pelo que vê, mas pelo que sente. Quando a energia volta, tudo muda. Sua postura, sua voz, sua risada, até a forma como você ama. Você volta a sentir vontade de viver, não apenas de passar o dia. Já testemunhei essa transformação inúmeras vezes. Homens que acreditavam que seus melhores anos haviam ficado no passado redescobrindo o prazer de viver. Eles voltam a viajar, retomam hobbies esquecidos,
reconstroem relacionamentos e vivem com alegria genuína. O corpo pode envelhecer, mas o espírito não precisa envelhecer junto. Quando você oferece ao seu corpo o que ele realmente precisa, ele retribui com força, clareza e vitalidade além do que você imaginava possível. E enquanto nos aproximamos da parte final desta mensagem, quero deixar uma reflexão poderosa. Isso não é apenas sobre vitaminas ou rotinas, é sobre reescrever a história do que significa viver plenamente depois dos 60 anos. E essa nova história, meu amigo, começa agora mesmo. Conclusão. O seu segundo capítulo começa hoje. Quando olho para trás e lembro de todos os homens que tratei ao longo dos anos, uma coisa sempre se destaca. O ponto de virada nunca veio de um remédio milagroso ou de um tratamento complicado. Ele sempre começou com uma decisão. A decisão de não aceitar mais o cansaço, a fraqueza e o declínio como algo normal. A decisão de retomar o controle da própria saúde, do corpo e da confiança. E na maioria das vezes, tudo começou com algo simples: uma única vitamina. Aquela pequena pílula de 12 centavos pode parecer insignificante, mas dentro dela existe o poder da ciência capaz de reacender aquilo que o tempo tentou apagar: sua força, seu foco e sua vontade de viver plenamente outra vez. A vitamina B12 é muito mais do que um nutriente. Ela é um lembrete de que seu corpo ainda tem um potencial enorme esperando para ser despertado. Quando você o alimenta com o combustível certo, as células respondem. Elas criam energia, reparam os danos e restauram o equilíbrio que foi perdido. O cansaço começa a desaparecer. As manhãs se tornam mais leves e aquela centelha de vida que parecia apagada volta a brilhar. Combine isso com consistência, um bom sono e um pouco de fé em si mesmo. E você vai perceber que a idade não é um limite, é apenas um novo capítulo. Um capítulo que você mesmo pode escrever do seu jeito. Já vi homens com 60, 70 e até 80 anos redescobrirem a força que achavam ter perdido para sempre. Eles voltaram a andar com o peito aberto, a rir mais alto, a amar com mais intensidade. Não porque voltaram a ser jovens, mas porque recuperaram a vitalidade que dá sentido à vida. E é exatamente isso que eu quero para você. Antes de seguir com o seu dia, faça um compromisso com si mesmo. Não aceite mais viver sem energia, sem brilho, sem vida. Vá até a farmácia, compre seu frasco de vitamina B12, tome-a todas as manhãs e dê ao seu corpo a chance de provar o quanto ele ainda é forte. Porque isso não é o fim da sua história, é o começo do seu segundo capítulo. E acredite em mim, ele pode ser o melhor de todos.